Laís, mulher, acabou de rolar um babado ali agora. Foi só briga de gogó, querida. Tem gogó, querida? Sério? Menino, e aí você falou briga de gogó. Eu acho tão engraçado. Isso foi daquela briga, não foi? Que virou um meme um tempo atrás. Eu nunca entendi direito como é que uma fala tão simples pode viralizar tanto assim na internet, né, menino? Do nada. E isso quando não acontece em programas maiores. Tu lembra do bordão icônico do BBB? Aquele, vamos galera, mulheres, vamos fazer alguma coisa. Vamos, galera, mulheres. Menino, como é que esquece disso? Lembro demais. Isso rodou a internet todinha, pouquíssimo tempo depois daquela briga de aparecer na televisão. E tem gente que usa até hoje. Semana passada eu escutei a menina dizendo, vamos galera, mulheres, nas redes sociais. Não é isso, menina. E sem falar que hoje a gente conhece Gretchen, né, como a rainha dos memes aqui no Brasil. E a maioria deles começaram a surgir depois da participação dela na Fazenda. Vê que coisa louca. Um reality show e invadir a internet desse jeito, né? Livre! Não é? E esse de Gretchen, é como você falou, rolou a partir da participação dela na Fazenda, mas tem outros memes que surgem diretamente na internet, menino. Diretamente. Aconteceu na internet, já vira meme na internet. Isso é muito engraçado. Igual aquele vídeo icônico do Para Nossa Alegria. A menina, eu já ri tanto com aquilo na minha vida inteira. Aquele vídeo é muito bom, menino. Já ri demais, né? Mas eu fico ao mesmo tempo me pensando, por que será que isso rola tanto, né? Tipo assim, eu sou bem curiosa para entender onde é que surgiu, como é que as coisas viram meme, como é que a pessoa pensou no meme. Aliás, como é que surgiu o nome meme? O formato de meme? Quem é que inventou isso, hein? Sei não. Eu sei lá. Eu vou fazer um lanchinho ali que eu tô morrendo de fome agora. Bora, agora ó, só para meninas, viu? Os meninos, ó, pula fora, eu não quero nem saber, doa quem doer. Todo inteirado no ambiente do meme. Tu é muita onda, Felipe. Vai-te embora, vai. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Você com certeza já viu algum meme enquanto usa a internet, né? Eles fazem muito sucesso, e principalmente nas redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter. Talvez você até não entenda como tudo isso começou, mas com certeza você vai identificar algum meme que já te fez dar boas risadas. Nesse episódio de hoje do Desteoriza, a gente vai conversar sobre memes, essa linguagem que vai muito além de divertir. Eu sou Laís Ferreira, sou jornalista, trabalho aqui na UFPE, vou me audiodescrever para vocês. Eu sou uma mulher de pele clara, branca, tenho estatura média, tenho um cabelo cacheado, castanho aqui na altura da base do pescoço. Ele hoje está preso, esse meu cabelo está de lado, e ele está preso assim, me imitando umas tranças aqui para trás, e a metade do meu cabelo está solta. Eu uso óculos, o óculos ele tem uma lente quadrada arredondada nas pontas, nesse óculos no estilo tartaruga, minha armação, e estou usando uma blusa de malha, que tem uma manga levemente bufante, aqui na altura do cotovelo. Ela é uma blusa que tem é da cor rosa bem clarinha e tem umas salpicões assim de branco, né? Imita um pouco, parece um pouco um tecido quadriculado. Essa sou eu. E eu sou Felipe Silva, sou estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE, e eu vou fazer minha audiodescrição para vocês me conhecerem melhor, tá certo? Eu sou uma pessoa alta, tenho 1,80, mas agora não dá para perceber porque eu tô sentado. Eu tenho uma pele branca, eu sou uma pessoa de pele branca, eu tenho um cabelo cacheado, hoje ele tá solto, tá arrumado, e agora eu tô usando uma camisa rosa, né, por dentro, uma camisa de manga curta rosa, e por cima eu tô usando um moletom, também no tom rosa, mas um rosa mais claro. E agora a gente vai entender mais sobre todo esse universo memístico, como começou, o que é, e até o que pode ou não ser classificado como meme. Quem tá com a gente hoje para falar sobre esse assunto é Júlio Emílio. Bem-vindo, Júlio. Se apresente para o pessoal te conhecer melhor. Pode falar um pouquinho mais sobre você. Obrigado, gente.
Oi, eu sou Júlio, eu sou gerente de comunidade e redator, eu sou um dos administradores da página Saquinho de Lixo, eu sou um homem branco, de pele clara, estou usando um óculos redondo transparente e uma camisa básica entre rosa e vermelho. É um prazer estar com vocês aqui. E quem também está com a gente nesse episódio hoje é Amanda Leido. Bem-vinda, Amanda. Se apresenta também para a gente, por favor. Olá, pessoal. Eu sou Amanda, tenho 34 anos. Eu sou professora da Universidade de Pernambuco, do campus Nazaré da Mata, campus Mata Norte. Minha formação é doutorado em letras, tá? E atuo nessa área com pesquisas sobre gênero, ensino, incluindo essa temática, do meme também, gêneros digitais, esses que circulam na internet. Para me descrever aqui um pouco, eu não sou tão alta quanto o Felipe, eu tenho 1,60 mais ou menos, peso 58 quilos, uso óculos também, a minha pele é clara, o cabelo ondulado e estou vestindo uma blusa em tons vermelhos também. Sejam muito bem-vindos, obrigada por terem aceito o convite para participar aqui do Desteoriza. E eu quero convidar você que está ouvindo a gente também para seguir o Desteoriza nas redes sociais. Só você procurar @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. E também seguir a gente no seu tocador de podcast favorito. Vai ter aí onde você está ouvindo, perto do nome Desteoriza, um botão seguir, você clica nele, e aí você recebe uma notificação toda vez que a gente postar um conteúdo novo. E agora, dando início à nossa conversa, eu quero saber o seguinte: como é que a gente pode começar explicando para quem não sabe nada ou quase nada sobre esse assunto, Então, como é que a gente pode conversar com essas pessoas, Júlio, e explicar o que é um meme? Essa é uma definição, assim, sem consenso, na minha opinião, porque algumas pessoas vão dizer que o meme vem da repetição de uma imagem, de uma ideia, assim. Então, você vê uma coisa engraçada ou, no mínimo, curiosa, você repete transformando e adicionando novos significados, Eu tento achar essa uma das melhores definições, mas eu fico pensando que às vezes o meme ele é sozinho, E é mais um jeito de se comunicar hoje em dia do que propriamente essa questão da repetição, E aí eu fico um pouco em dúvida, assim, como eu te respondo, mas certamente não é algo que faz sentido só para uma pessoa. Acho que isso é muito, muito do meme, assim, ele tem digamos, uma interseção, assim, de muitas pessoas que entendem uma coisa parecida sobre determinado tema, que geralmente vem em imagem e frequentemente vem em repetição. A gente tem um áudio aqui de Adriana Santana, ela é professora do Departamento de Comunicação aqui da UFPE, e ela fala um pouquinho pra gente sobre quem inventou esse nome meme, um pouco dessa coisa da história, da característica do meme. Ela também é coordenadora do grupo de pesquisa Jornalismo e Humor, que trabalha muito com meme também. Vamos conhecer. Olá, pessoal do Desteoriza. O meme, essa unidade de informação cultural, que tem uma capacidade estrondosa de impacto entre os públicos, de disseminação, de replicação. Tem origens no conceito cunhado na década de 70 por um biólogo chamado Richard Dawkins. Ele fez a junção entre a mimesis, esse termo de origem grega, quer dizer repetição, replicação, imitação, com o gene da genética, para dar a ideia dessa capacidade de que uma informação, de que um dado cultural tem ou teria de se sobrepor a outros, nessa analogia com a teoria da evolução, e essa capacidade de replicação, de ser replicado e de permanecer vivo na sociedade. Tem como principal característica o uso do humor, o uso de informações jocosas, engraçadas, por vezes ofensivas, por vezes apenas com efeito realmente de riso, sem resvalar para o desrespeito, para o mau gosto, mas é o que os une, é o humor atrelado a essa força, muitas vezes pela imagem estática, imagem em movimento, ilustrações ou fotografias, vídeos, e que tem essa capacidade de dialogar com questões recentes, urgentes, contemporâneas, e esses diálogos eles são realizados de maneira com tanto sucesso, que acabam tendo uma força realmente de informação, de comunicação, um potencial muito grande de comunicação. Então, muitas vezes, um tema árido, um tema difícil, espinhoso, ele consegue ser
ele consegue impactar as pessoas, pelo menos ele consegue começar a ser discutido na sociedade a partir de um meme, né? Então, questões de fundo da política brasileira, por exemplo, elas podem começar a fazer parte do rol de interesse das pessoas a partir de um meme. Então, não vamos diminuir nem desacreditar o potencial do riso, do humor, como ferramenta de informação no mundo democrático. Amanda, a Adriana falou um pouco dessa coisa do nome meme, de onde é que veio, né, do surgimento, um pouco dessa questão da história e tal, mas a gente sabe que a gente já tinha, isso não é uma coisa de agora, o meme ele não explodiu agora, mas a gente pode dizer que a internet, e especificamente as redes sociais, criaram essa ideia de meme como a gente conhece hoje. Qual o papel das redes sociais nisso? Então, Laís, eu acredito que sim, acredito que essa cultura digital, né, que a gente vive, essas tecnologias digitais de informação e comunicação, elas vão ocasionar o surgimento de novas práticas, né? Novas práticas de comunicação, fazendo aparecer essas formas de se comunicar, através dessa combinação das linguagens e de recursos, né, multimodais, de linguagens, em que o meme representa muito bem. Ele então, um artefato bem representativo da cultura digital contemporânea. Ele é composto, né, por uma combinação de elementos que podem ser verbais, verbovisuais, a imagem estática, em movimento, as cores, as expressões faciais ou corporais de algum personagem, os sons, tudo isso vai ser combinado, né, quando o produtor do meme ele quer gerar efeito de sentido em quem vai consumir esse texto, né? Então, na verdade, se a gente pensar direitinho, não tem uma matéria-prima exata para os memes, né? Pode ser um fato social que acontece, por exemplo, aí vocês vão já adivinhar a minha idade, mas quando a gente lembra de uma frase que foi dita e que se tornou meme, né? Acho que foi no show de Lenine que eu vi pela primeira vez, isso já faz 10 anos, que diz, tá todo mundo aqui, menos Luísa, que foi para o Canadá. Sim, sim. Então, viralizou, né? É um aspecto do meme, essa viralização, em pouco tempo disseminada essa ideia, né? E aí pode ser uma frase, então a matéria-prima pode ser um cartazinho que a gente publica, pode ser um fato social, político importante, ou um personagem de uma novela, tudo isso vira matéria-prima, assim. Só para pegar um gancho, assim, que você falou. Engraçado isso, né? Porque quando eu era criança, eu super brincava de imitar os comerciais e ficar repetindo com os meus colegas, assim. Tipo, isso era uma prática que super fazia, só que não tinha tanta internet como tem hoje, né? E aí eu tô pensando, assim, tipo, então será que o meme, ele tá ligado ao digital, né? Ao mundo online? Mas também, por outro lado, hoje a gente já tá vendo um caminho contrário, assim, de que os memes estão sendo, lá, impressos mesmo, assim, imprimir um meme, colar em algum lugar, ou então eu vi um TikTok de um professor que ele fazia a chamada e cada aluno respondia com um meme diferente. Então tem uma materialização, assim, do meme, que aí eu já fico também me questionando, assim, quais são esses limites aí para definir. É interessante, Júlio. Talvez, né, o meme já tem algumas pessoas vão se posicionar dessa forma, né, de que ele não surgiu com a internet, com essas tecnologias digitais, mas parece que elas potencializam, né, pela característica de circulação ampla, né, um meme que aparece em outros lugares, a gente consome bem rapidamente. Então, pode não se limitar, como você relata, mas a gente tem, né, uma potencialização por essas redes digitais. A gente estava falando aí agora sobre... Vocês estavam comentando que muitas vezes a gente imprime esse meme, cola em algum lugar, isso meio que extrapola as redes sociais, né? Mas aí eu queria saber o seguinte, tem alguma característica específica que faz alguma coisa bombar nas redes sociais e virar um meme, Júlia? Existe alguma coisa que, se tal coisa acontecer, é certeza que isso vai bombar nas redes sociais, que vai virar um meme, que vai viralizar, enfim. Usando da sua experiência na página do Saquinho de Lixo, né, assim, o que é que você percebe? Tem alguma característica específica, alguma coisa que você perceba em comum ou não? Se vocês souberem, vocês me avisam, eu compro a ideia de vocês, porque a gente está tentando entender ainda, todos os dias. Às vezes é um pouco aleatório mesmo, né? Então, postar aquela imagem naquele momento, sem nem visto,
por cima, era o meme perfeito, sabe? Por outro lado, tem, às vezes, algo que não tá tentando nem um pouco irritar ou viralizar, como esse que a Amanda falou de Luísa do Canadá, era uma propaganda, uma publicidade, e aí o cara falou muito despretensiosamente, sem nem intenção de acontecer, e tomou uma proporção muito grande, né? Então, às vezes, eu acho até que a ingenuidade em não querer ser é uma receita muito boa, assim. E é exatamente essa ideia, né? Muitas vezes acontece de ser uma coisa totalmente inesperada, que não foi intencional, que não aconteceu. A maioria dos memes que bombam na internet, eles surgem a partir disso, né? De uma entrevista, de alguma coisa que a pessoa reagiu, que nem aquele meme do... Eu lembro muito daquele da live que Narcisa fez com Maitê. E aí a Maitê cai, aí ela travou, Maitê! E acabou virando um meme, todo mundo falando sobre aquilo. E não foi intencional e aconteceu. Não, é muito doido, porque aí as marcas, elas super querem criar um meme, super querem uma receita do que fazer. Só que justamente a partir desse momento em que não tem muito contexto, assim, não tem muita pretensão, que essas coisas maiores de meme acontecem, né? Todo mundo hoje em dia tem uma marquinha engraçada no Twitter pra comentar alguma coisa. E aí não é tão orgânico, né? É complicado. Não sei se vocês vão concordar. Parece que o meme não é tão fabricável, por assim dizer, como se a gente pegasse uma receita e fizesse, né? Ele emerge, assim, ele tem um caráter que é o engajamento das pessoas por aquele tema, por aquele momento que gera uma espécie, né, de identificação da pessoa com aquilo e vai. É isso que acaba propagando essa ideia. É muito interessante mesmo pensar, refletir sobre esse processo. E aí, já pegando o gancho sobre essas coisas que a gente está falando, né, sobre viralizar sem ser intencional ou não, sempre vai existir um contexto por trás do meme, né, humorístico, político, uma crítica social, e assim como muita gente muda de vida por virar um meme, né, muitas vezes as pessoas, elas têm uma condição de vida mais simples e aí viram um meme na rede social, começam a ser chamada para evento, começam a participar a partir daquele meme surgem outros, porque a pessoa é espontânea assim por vida. Isso aconteceu, a gente tem vários exemplos aqui para citar. Tem Bota-Pó, tem Júnior Caldeirão, tem até o Luva de Pedreiro, né, muito famoso. E, enfim. E aí muitas oportunidades começam a chegar para essas pessoas, né, a partir dessa viralização nas redes sociais, né. Então, Amanda, eu quero saber o seguinte, a gente pode considerar um meme, a partir desse contexto, a gente pode considerar um meme como uma ferramenta, um agente transformador social na vida dessas pessoas? Ô, Felipe, eu acredito que sim, né, acho que as mídias, elas vão expor, né, a essas pessoas que ficam, né, famosas por uma produção desse tipo, né. No entanto, eu me preocupo também com esse tipo de exposição que o meme causa na vida das pessoas, né? Acho que você citou casos positivos, que as pessoas ganharam dinheiro, mudaram de vida, mas também tem aquelas que sofrem, né, o estigma com memes, acabou, Jéssica, que é um contexto não muito positivo, assim, né, que pode gerar até traumas, né? A pessoa fica famosa, mas a partir de algo e que fere a imagem dela e até tem repercussões não esperadas, negativas até. Indo por uma outra interpretação desse mudar de vida, eu quero pensar assim, será que o meme muda a vida através de mudar o pensamento, né, como ferramenta de informação, de crítica social também, né? A leitura desses textos pode levar a gente a refletir sobre esses contextos mais amplos que você situou. Não, quer dizer que é engraçado também que não é o meme necessariamente que faz isso, mas existe uma expectativa das pessoas hoje em dia muito grande de serem notadas e achadas. Então, todo mundo fica sonhando um dia em que vai viralizar na internet para mudar de vida, né? E essa é uma falsa promessa, né, muito, muito forte, porque acontece com uma minoria das pessoas viralizar, né? E outra é realmente mudar de vida completamente, né? Às vezes é só uma maré, assim, uma coisa, um ápice. Por exemplo, quantos ex-BBBs de edições passadas são totalmente esquecidos hoje em dia? E eles estiveram na Globo, né? Tipo assim, estiveram na maior emissora, com maior alcance do país. Então, quem dirá de uma pessoa que teve os seus 15 minutos de fama, né? Enfim, são essas ciladas, assim, capitalistas, eu acho. E às vezes eu acho que a gente consegue, de alguma maneira, comparar um pouco com essa expectativa que você falou, Júlio, com aquela expectativa que a gente tinha uns anos atrás com um jogador de futebol, né? Todo menino
Geralmente isso era muito depositado em cima dos meninos. Essa ideia, sabe jogar um pouquinho de bola, bora investir para ele mudar de vida, virar milionário e melhorar a vida da família toda. Que é isso, assim, são pouquíssimas pessoas nas quais isso acontece, né? Pouquíssimos jogadores de futebol que, assim, têm uma carreira, viram milionários e de fato mudam de vida em termos econômicos, né, financeiros e sociais, para ajudar as outras pessoas que estão perto. Acho que de alguma maneira, como não é todo mundo que, entre aspas, tem esse talento, essa coordenação motora para jogar futebol, acho que de alguma maneira se criou um nicho também relacionado a virar personalidade de internet, viralizar de alguma maneira, né? Assim, essa expectativa de que isso seja o lugar ou o ambiente que vai me ajudar a mudar de vida e vai ser um agente de transformação social na minha vida, social e financeira, sobretudo na minha vida, na vida da minha família e tal. Você falou, me lembrou um pouco disso, assim, que a gente tinha isso com o futebol, né? Antigamente, parece que o meme não em si, mas assim, essa possibilidade de ser notado e virar uma celebridade midiática no campo, falando aí das redes sociais, parece que ocupa um pouco desse lugar, né? A gente tem aqui um quadro chamado Conta Tua História. Como o próprio nome diz, pessoas contam histórias relacionadas ao tema que a gente está discutindo. A gente vai ouvir agora uma história de Nara Alves. Ela é professora da rede pública, né? E aí ela tem uma história, ela fala um pouco sobre a pesquisa que ela fez nada com meme, porque ela percebeu umas questões específicas na turma com as quais, né, que ela dava aula, e a pesquisa do mestrado dela tem a ver com isso, ela fez uns testes, tem a ver com meme, então vamos conhecer um pouquinho. Conta a tua história. Olá, eu me chamo Nara Alves, sou professora formada em Letras pela Universidade de Pernambuco, atualmente leciono na rede pública de ensino. O trabalho com o meme surgiu a partir das minhas inquietações enquanto professora da educação básica nas aulas de língua portuguesa, ao observar certo desinteresse dos estudantes no que se refere à leitura e à produção de textos tradicionalmente estudados nas aulas. Em contrapartida, os alunos se mostravam motivados quando abordávamos práticas de linguagens oriundas do universo digital. Então, por meio da leitura, da análise, da escrita e da reescrita do meme, os estudantes puderam lançar mão do conhecimento do gênero meme para se posicionarem acerca de fatos sociais, políticos, econômicos que permeiam a sociedade. Nesse sentido, acreditamos que o trabalho com o meme foi muito significativo, visto que possibilitou aos estudantes ampliarem a visão que eles possuíam acerca do contexto de uso do meme, para além do engraçado, refletindo sobre uma nova perspectiva de uso do gênero, pautado na questão crítica. Além da função humorística, né, que a gente estava falando aqui, de rir, de dar risada, enfim, de ser divertido, o meme também serve, como Nara muito bem pontuou aí, e a Adriana também pontuou no áudio que a gente ouviu logo no começo do nosso programa, como uma ferramenta que pode possibilitar um olhar mais crítico, né, para uma crítica social, assim, como uma ferramenta que pode ajudar as pessoas a pensar um pouco mais sobre a realidade que a gente vive. Só que aí a gente dá um passinho para trás e a gente já tinha uma ferramenta mais ou menos parecida com isso, Amanda, que era são as charges, né? Geralmente a gente tinha muita charge na época que não tinha muita internet, publicado em jornal. Ainda tem até hoje em jornal impresso, né? Mas com essa migração também, com o desenvolvimento da internet, essa coisa dos sites de notícia, tem as charges publicadas nos sites de notícia, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa relação entre meme e charge, se é a mesma coisa, se não é, assim, qual é a função dessas duas coisas quando a gente pensa em crítica social? Certo, Laís. Então, como você já adiantou, né, a charge ela vai ter um meio de circulação um pouco mais restrito, né, se a gente for analisar, um gênero textual, discursivo, que vai circular principalmente nos meios jornalísticos, né, embora hoje em dia os jornais também estão nas redes sociais, né, nos sites de redes, têm os seus próprios sites
site de redes sociais digitais, para também colocar esse tipo de material em circulação nesse ambiente. Mas quando a gente compara, né, podemos perceber elementos comuns entre a charge e o meme, né, relacioná-los, encontrar regularidades, por exemplo, na construção, que vai utilizar imagem e texto, que vai ter essa característica de abordar um fato social recente, geralmente com um viés crítico, né, mas a charge ela é um gênero mais específico, né, os chargistas, eles elegem, né, um fato social recente para colocar lá a sua crítica, enquanto o meme já pode falar sobre assuntos mais diversos, né? Desde humor do cotidiano. Então, na verdade, eles têm proximidades quando a gente pensa nesse caráter humorístico, de crítica social que podem ter, mas tem suas peculiaridades como gêneros distintos, com propósitos comunicativos distintos, produtores e consumidores distintos, né, que fazem parte, né, de cada esfera, digamos assim. Um ponto muito interessante que a Adriana e Nara trouxeram na fala delas é que o meme, ele age também como ferramenta para desenvolver a leitura crítica da nossa realidade social, do mundo, de um momento atual, de um momento passado, enfim. E aí, como é que vocês enxergam isso no contexto atual, assim, hoje em dia? Será que o meme, de fato, ele tem esse poder de agir como ferramenta para desenvolver essa leitura social, essa crítica? Acho que o meme sozinho ele é muito difícil de, como ferramenta, promover isso, né? Sempre precisa que a pessoa tenha alguma leitura estrutural das coisas, uma leitura mais crítica sobre alguma coisa, para que ele faça sentido. Até para existir, você já tem que ter noção de muitas coisas, né? E eu acho, assim, que ele tem um formato muito específico que, às vezes, esbarra num teto mesmo de interpretação daquela coisa, ou de gerar novas capacidades de agir sobre um determinado problema, né? Então, eu fico pensando assim, imagina se a gente só se comunicasse por cartas, o tempo inteiro, cartas, sempre texto escrito, tipo, quantas outras coisas, outras possibilidades de se comunicar iam ficar de fora, né? Por exemplo, desenho sobre algum problema ou alguma questão. E o meme é a mesma coisa, assim, se você só fala por meme, ou se você, né, resume todo seu agir no mundo, ou sei lá o que, por meio dessa forma, você também está limitando as suas possibilidades. Eu não estou sendo pessimista do meme, não, estou dizendo assim, que ele também encontra limites muito, muito definidos, sabe? Me parece que o meme, ele é uma ferramenta, assim, flexível, complexa, né? E é como se a gente dissesse para tudo, eu estou rindo, mas eu estou falando sério, especialmente sobre alguns temas, né? Então, ele, de fato, a partir dele, a gente pode fazer determinadas ações com a linguagem, mas não se aplica a tudo. Ainda pensando assim nesses potenciais do meme, tem estudos em várias áreas, tá, sendo desenvolvidos recentemente que vão enfocar esse potencial do meme. Então, tem áreas como comunicação social, publicidade, propaganda, letras, educação, que vão abordar especialmente os aspectos positivos dessa utilização do meme. Claro que, como o Júlio já pontuou, né, há limites, né, mas essas pesquisas, elas são positivas, né, para a gente aprofundar o conhecimento sobre algo tão novo, como o meme, tão mutante, né, muda tanto, em tão pouco tempo a gente já viu tantas mudanças, mas se a gente pensar também, né, nesse potencial estratégico do meme, que algumas empresas têm explorado, inclusive pagando algumas páginas para divulgarem os seus produtos, né, então isso é um aspecto para ser pensado, porque as pessoas consomem aquilo sem nem, muitas vezes, perceber como são atingidas. O poder de persuasão, especialmente para determinados públicos, como o público jovem, né, que adere a esse formato de comunicação, e até interessante pensar sobre como essa linguagem vai ser incorporada até em ambientes institucionais, a exemplo de comunicação nas universidades federais.
sociais do nosso país, que a partir desse desenvolvimento, né, de a gente criar uma sensibilidade para uma leitura crítica, que vamos conseguir avançar nessa construção, né, de leitores mais seletivos, né, que não vão cair nas fake news e outros aspectos. Essa é o gancho para a minha próxima pergunta, exatamente isso que você falou, Amanda. A gente está falando aqui do meme enquanto uma ferramenta que pode ajudar, né, as pessoas a ter uma leitura mais crítica da realidade, ou seja, a gente olhar para o meme como uma ferramenta positiva, né, como o Júlio bem colocou. Ele sozinho não vai fazer milagre, é preciso que a pessoa tenha todo um repertório anterior, ou seja, inclusive tenha sido ensinada a pensar mais criticamente, mas a gente tem falado nesse aspecto do meme como uma ferramenta positiva para ajudar nessa leitura crítica. E aí eu queria trazer essa outra perspectiva, porque infelizmente a gente está vivendo um ambiente de muita desinformação. Não é só do Brasil, não é uma característica só nossa, é no mundo inteiro, então, por diversas questões, inclusive por esse desenvolvimento acelerado das redes sociais, enfim, tem diversas questões que estão nesse pacote, digamos assim, de desinformação. E o meme também está junto disso, né? Justamente por essa característica dele ser viral, por essa característica das pessoas conseguir consumir o meme de uma maneira mais rápida, sem necessariamente ter, por exemplo, muito tempo para leitura. Enfim, é diferente você consumir um meme do que você ler uma página de um livro, né? Os tempos são diferentes, o que você precisa ter para isso acontecer é diferente, enfim. Teoricamente é mais fácil você conseguir um meme do que fazer uma leitura, assistir um vídeo completo, enfim. Queria trazer um pouco aqui para a gente discutir, queria ouvir vocês, o que é que vocês acham, qual é o papel do meme, como é que ele pode ser visto e pensado dentro desse ambiente de desinformação, porque até então a gente está falando dele de uma perspectiva positiva, mas dependendo do uso, ele também pode ter uma perspectiva negativa, né? Eu queria ouvir vocês, o que é que vocês acham disso, assim. Eu sei que o Saquinho de Lixo é uma página de memes, né, Júlio? Inclusive sigo e gosto muito, consumo os posts, mas queria te ouvir em relação a isso, o que é que você acha, assim, desse ambiente que a gente está vivendo, desse potencial dos memes também nesse ambiente de desinformação, sabe? Sei. Acho que se desenhou um desafio muito grande, né, de trazer uma seriedade para algo que é inerentemente engraçado. E aí, acho que é uma coisa mais geral, não é só sobre o meme, é sobre o humor, né? Que momentos a gente consegue usar do humor para falar de coisas tão sérias, né? E eu acho que é super possível, eu acho que não é porque é difícil que é impossível, mas eu, por exemplo, estive envolvido numa campanha para estimular os jovens a tirarem um título. E aí eu fiz parte de uma campanha chamada Olha o Barulho nas redes, em que a gente se utilizou muito de uma linguagem completamente memética para promover essa mensagem. Em vários momentos a gente sentia que de todo o conteúdo que a gente postava, os memes mais engraçados, as referências culturais eram o que mais pegavam, né? Que a parte mais, gente, olha só, é importante, vocês conquistaram esse direito a duras custas, enfim. E aí realmente um desafio enorme, assim. Porque se o meme ele vem para desorganizar, para ele causar uma confusãozinha, para soltar um cá, para dizer, tipo, eu me importo, mas eu não me importo tanto, que aliás é uma chave muito interessante, né, para você falar sobre algumas coisas sérias. Quando você assume essa postura, mas não, a gente precisa atingir esse objetivo, seja vender algum produto, seja passar alguma mensagem social, sei lá. Isso parece que entra em conflito diretamente com o que o meme é, assim, né, com o que o meme desorganiza. Não acho que é impossível, como eu falei mais uma vez, mas é realmente muita ciência para algo tão despretensioso. Uhum. E que às vezes acaba embaçando um pouco. Eu concordo com o Júlio que é um desafio, né, que o meme ele é despretensioso nesse sentido, mas eu continuo assim na ideia de que ele pode ser explorado de outras formas. Nesse aspecto negativo, né, a gente vê ele incorporado nessa rede de fake news para desinformar de fato, e aí eu vou para uma questão mais ampla, né, de que a gente, para combater essa prática, a gente tem que ensinar estratégias de leitura, de como observar que tem algo errado ali, que tem que buscar fontes confiáveis, que tem gente que se promove, né, com isso, que tem muito interesse em que as pessoas continuem acreditando em notícias falsas, informações falsas, na verdade. E aí, quando a gente
gente utiliza o meme é como utilizar a mesma ferramenta que eles usam para desinformar. E eu vejo, principalmente nos públicos mais jovens, que eles se interessam mais, eles participam mais, porque é algo que já faz parte do mundo deles. Então, já conhecem, muitos até mesmo produzem, né, até nos seus próprios celulares, como a pesquisa de Nara vem relatar. E, então, é realmente complicado, né, difícil, mas não impossível, como Júlio também apontou. E agora chegou a hora do nosso quadro Pegando o Bigu, que é quando a gente abre espaço para algum projeto de pesquisa, extensão, enfim, alguma atividade que esteja sendo desenvolvida por algum servidora, algum estudante, né, ligado ao UFPE. E quem vai pegar carona com a gente hoje é João Paulo Muniz, ele que é mestre em letras pelo UFPE e vai falar um pouco da pesquisa dele. Vamos conhecer. Pegando o bigu, meu irmão. Eu sou João Paulo Muniz, mestre em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco. A dissertação em questão foi desenvolvida de 2019 a 2021, sob financiamento da CAPES e orientado pela professora doutora Suzana Cortez, do Departamento de Letras do Centro de Artes e Comunicação. O objetivo central dessa pesquisa era evidenciar como o fazer argumentativo acontece nesses textos. Não existe uma definição única do que seriam os memes, muito menos um consenso teórico para defini-los de forma mais assertiva. Mas no nosso trabalho, nós definimos enquanto práticas linguageiras de repetição. Isso acontece nos ambientes digitais quando alguma coisa é republicada ou replicada por várias vezes ao ponto de viralizar. E aí a gente diz que virou um meme. Por exemplo, aquela frase: agora Pablo Vittar foi longe demais. Depois de ter sido tão replicada, tão compartilhada entre diversos usuários das redes, acabou virando um meme. Se você está interessado, se ficou interessado na pesquisa, ela pode ser acessada no repositório da universidade e também no link da bio do meu perfil, que vai estar descrito aqui. A gente está chegando já ao fim do nosso episódio, mas não sem antes do nosso querido momento de indicações. Você que já escuta o Desteoriza já sabe, a gente sempre pede indicações para as pessoas que estão conversando com a gente, de onde você que está nos ouvindo pode saber um pouco mais sobre o tema, né? Então eu vou aqui já começar pedindo as indicações de Amanda. O que é que você trouxe de indicação para a gente hoje, Amanda? Certo, Laís. Então, selecionei, né, algumas indicações para ampliação, né, sobre esse tema, para acesso a outros pontos de vista, né. A primeira é uma entrevista com Luiz Felipe Fernandes, que ele cursou mestrado em comunicação na Universidade Federal de Goiás, e o seu estudo foi a respeito dessa utilização estratégica do meme na comunicação das universidades federais, né. Eu vou compartilhar com a Laís e com o Felipe o link para vocês terem acesso. Tem uma entrevista mais curta, né, assim, e tem o vídeo para vocês acessarem a conversa integral com ele, bem interessante. Tá no YouTube, Amanda, não? Ele tá numa página do jornal da UFG, e aí tem... Certo. Tem o sim, link direitinho, né? Disponível, tem sim. Certo, perfeito. E aí quero indicar também um artigo, né, publicado na revista Pontes, que é uma revista de divulgação científica. É um artigo também curto, tá? Não muito longo, né? A previsão de leitura é de 5 minutos, do professor Vicente Lima Neto, que é um estudioso sobre o tema. Ele faz pesquisas e orienta pesquisas, né, a respeito, pesquisas científicas na área de letras a respeito desse tema. E aí tem também, para quem se interessar já por uma leitura mais robusta, mais longa, né, a respeito do meme como objeto de estudo, tem um artigo científico, né, sobre uma proposta para análise crítica do meme como gênero em aulas de língua portuguesa, em que eu sou coautora com a professora Nara e o professor Benedito. Tá? Esse é o título do artigo, né, Amanda? O título uma proposta para análise crítica do meme como gênero em aulas de língua portuguesa. Aí tem um link direitinho para acesso, para vocês baixarem. E, por fim, aqui é só uma curiosidade mesmo, porque retomando, né,
essa pesquisa, eu encontrei, não sei se vocês conhecem, né? Devem conhecer o Museu de Memes. Então, o Museu de Memes eu achei muito interessante como proposta, né, que é mantida também pela Universidade Federal Fluminense, mas que tem, né, todo o acervo cultural, esse acervo histórico, que como o meme ele tem uma volatilidade, né, ele passa esse registro, eu achei muito interessante, além de ter uma aba com links de vários estudos que têm sido. Perfeito, Amanda. Lembrando que você que está nos ouvindo, que os links, né, desse material que a Amanda está indicando, a gente vai colocar nas nossas redes sociais, tá? Tanto as indicações de Amanda, quanto as indicações de Júlio. As nossas indicações do Histeuriza vão estar nas redes sociais, então você pode acessar lá. Especificamente no Instagram, além de estar no feed, também vai ter no Facebook, enfim, mas além de estar no feed, a gente tem um destaque lá, indicações, que aí você pode encontrar todas as indicações de todos os episódios que a gente já colocou no ar. E aí também as indicações desse episódio sobre memes. É isso aí. E agora, Júlio, fica à vontade para mostrar para a gente as indicações que você trouxe sobre o assunto aqui que a gente está conversando. Obrigado, Felipe. Eu tenho uma indicação de uma página que eu acho média, assim, nota 7, que é @saquinho. Tô brincando. Por favor, sigam @saquinho de lixo. Sigam o lixo. Primeiro eu queria compartilhar uma matéria de Fabiana Moraes do Intercept sobre Narcisa Tamborindeg, né, e o que a gente, um efeito que a gente acha que passa despercebido quando a gente coloca holofotes em certas imagens, né, e algumas imagens às vezes bastante controversas. Então acho que esse é um texto que reflete um pouco sobre isso. Você lembra o nome desse texto, Júlio? Lembro. Deixa eu ver. Eu tenho um link aqui, tá abrindo. Travou Maitê, Narcisa, Memes e a Rehab do Conservadorismo. Perfeito. E tem um Instagram que eu gosto, que é o Memética, MEMETICAH, de alunos da UFRJ. Eles entrevistaram alguns memeiros, como eu, e eles fizeram algumas reflexões bem importantes, assim, sobre esse universo novo que se desenha, que às vezes chega no mercado publicitário. E eles entrevistaram também o Gringo e, enfim, outras páginas massa também. Tem um Instagram que eu acho muito específico, mas eu vou divulgar, e eles têm poucos seguidores, eu amo, que é o Acervo Shira, e é uma pessoa que faz memes de Naruto com cultura pop, mas assim, uma pegada bem viagem, que eu amo muito, e eu acho o ápice do meme, assim, que é a pessoa ter medo nenhum de juntar dois universos completamente diferentes para, enfim, colocar as impressões dela no mundo, assim, eu acho essa página muito maravilhosa. É Acervo Shira, é isso? O Shira, UCHIHA. Pronto, perfeito. E, estou anotando aqui também para seguir. Por fim, tem um artigo de um amigo meu, que saiu no suplemento, que é Gustavo Tariba, e o nome do artigo é Os Memes Políticos e a Narrativa de 2018. Tem no site do suplemento. Perfeito. E a gente do Histeuriza também trouxe indicações para você que está nos ouvindo. A gente também indica o Museu do Memes, né, que você falou, Amanda. O endereço é museudememes.com.br. E no Instagram é @Museu de Memes, né? Como a Amanda bem colocou, é a iniciativa de pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, né? Então, o projeto ele abrange pessoas de diversas universidades do Brasil, né? Para estimular reflexões sobre o meme, enfim. Então, como ela também colocou, o meme é muito volátil, então eles vão guardando ali, meio que fizeram, de fato, um museu de memes. A gente consegue consultar esses memes famosos, etc. A outra indicação é uma produção audiovisual que chama Império de Memes, está disponível na Netflix, foi lançado em 2018, né, é uma produção que retrata celebridades que se constroem, né, e tem sucesso também a partir do universo dos memes, desse universo criativo, a gente citou algumas aqui, né, essa coisa dos se tornar meme como também ser um ambiente de celebridade, então essa produção audiovisual fala um pouco sobre isso, chama Império de Memes, tá na Netflix. E a nossa última indicação, eu acho que é um filme, se não me engano, chama O Peso do Talento. E aí você consegue assistir na internet, né? O ator Nicolas Cage, ele traz uma produção, aspectos da sua carreira que foram criados a partir de uma fanfic que reproduzem memes do ator. Então é quase uma produção audiovisual que se baseia nas fanfics das redes sociais, memes de Nicolas Cage. Então, ele faz um filme sobre isso, né? E está disponível aí na internet para você assistir. Enfim, chama O Peso do Talento. E agora, antes de terminar o episódio, eu queria agradecer novamente a Amanda, Júlio,
Foi muito legal contar com a presença de vocês aqui hoje para a gente conversar sobre esse assunto. E, enfim, todo esse universo gigante, memístico, né, que a gente conversou aqui hoje. Fiquem à vontade para se despedirem, dizer como o pessoal pode encontrar vocês nas redes sociais, enfim, @ do Instagram, se vocês... A página, Júlia, você pode divulgar com toda certeza para o pessoal seguir lá, @saquinho de lixo, viu? Fica à vontade. E é isso aí. Fiquem à vontade para se despedirem. Obrigado, gente. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Eu sou aluno da UFPE e eu tenho um carinho muito grande por essa universidade. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é muito legal e muito importante também. Então, eu fico realmente muito honrado. Assim, tem matéria de não sei onde, tem entrevista de não sei o que lá, mas quando é de casa, a gente fica realmente comovido. Eu sou Júlio, meu @ é Júlio Emílio, só que ao invés do O no final é um 0, quem quiser me seguir lá. E também estou no Saquinho de Lixo, fazendo muita besteira. Desculpa qualquer coisa. Nada, foi ótimo, foi maravilhoso. Agora, Amanda, pode se despedir aí do pessoal, tá bom? Fique à vontade, diga como é que as pessoas podem me encontrar nas redes sociais, e é isso aí. Obrigada, Felipe. Obrigada, Laís e ao Desteoriza por esse espaço, tá? De divulgação, de aprendizagem, né? De conhecer pessoas interessantes, legais. Foi um prazer, Júlio, estar aqui com você, tá certo? Conversar e trocar ideias sobre esse tema que instiga tanto a gente, porque faz parte do nosso dia a dia. Eu acho até que já antecipei a minha despedida, não foi eu que me despedi lá. Nem se preocupe. Mas, assim, muito, muito boa a iniciativa de vocês, tá certo? E é isso, agradeço aos ouvintes e a todos os participantes pelo convite. Eu não tenho a pretensão de virar celebridade, por causa de memes, mas se vocês quiserem ver um pouquinho, né, da minha vida pessoal, na verdade, eu divulgo mais coisas sobre temas, né, da minha área de estudo, Amanda CO, tá? Amanda Coledo, Ledo, no Instagram. Aí vocês também vão conhecer o João, que eu esqueci de colocar no Lattes, mas sou mãe do João, uma criança, né, de 1 ano e 1 mês. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. A gente que agradece, um prazer enorme ter vocês aqui conversando com a gente sobre memes, um assunto que às vezes pode parecer só de diversão, mas tem muita coisa por trás e é uma ferramenta importante de comunicação que merece que a gente olhe para ela com mais atenção, né, e enxergue também o potencial de comunicação que o meme tem. Quero aproveitar também para me despedir, para agradecer a você que ouviu a gente aqui até o final e dizer que, se você gosta de meme, chegou até aqui, curta esse episódio, compartilha com quem você conhece, com quem gosta de meme e até com quem não gosta de meme, para a pessoa entender o potencial que o meme tem, que vai muito além de ser uma coisa engraçadinha. E lembrando também que é muito importante que você procure @Desteoriza nas redes sociais, tá bom? A gente tá no Instagram, no Facebook, Twitter, TikTok, então você pode nos acompanhar, assistir os outros episódios, entra no tocador de podcast, segue lá a gente também, tá certo? Compartilha com o pessoal, e é isso aí, agradeço também, foi muito bom conversar com vocês aqui hoje, entender mais como é esse universo gigante aí de meme. E quero te dizer também que esse episódio sobre memes é o nosso último episódio da temporada 2022. Esse ano estamos chegando ao fim, vamos entrar um pouquinho de férias, vai ter um pouco de recesso, mas o trabalho aqui não vai parar não, viu? Porque em 2023 tem muita coisa boa vindo aí. Aqui no Desteoriza tem muita conversa legal, muita coisa pra gente aprender, pra discutir, pra entender, pra perguntar. Mas enquanto a gente não tem episódios novos nessa nova temporada, você pode maratonar os episódios que já estão disponíveis aqui. Tem vários assuntos, tenho certeza que vai ter algum, além desse de meme, que vai te interessar. E também, claro, interagir com a gente nas redes sociais, porque o nosso conteúdo por lá não para, como o Felipe bem disse, é @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Quero te lembrar que o Desteoriza é um podcast feito pela Diretoria de Comunicação da UFPE e esse episódio foi apresentado por mim, Laís Ferreira, e por Felipe Silva, e teve produção e trabalhos técnicos de Jonas Lucas Vieira, Marília Félix e Laura Marinho. A gente te espera na temporada 2023 e, claro, nas nossas redes sociais. Até lá!